Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e eu peço à segunda secretária que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 90, versículo 1 ao 3. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Muito obrigado. Agora esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Toninho Franco. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. José Farid Zaine. Presente. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão e, neste momento, coloca em votação a ata do dia 26/10/2015. Algum vereador deseja discutir? Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Wilson. Um minuto de suspensão. A sessão está suspensa por um minuto. Está reaberta. Neste momento, esta presidência informa a Casa que serão enviados ofícios de condolências às famílias enlutadas nesta semana que se passou. Relação de falecidos da semana do dia 16/11/2015 a 22/11/2015. Afonso Nunes dos Santos, Alcina Almeida Veloso, Amadeu Jacinto de Souza, Ana Cantador Gonçalves, Antera Bertanha Caginim, Antônio Carlos de Gaspe, Aparecida Mariano Leão, José Marques da Silva, Luzia Amaral Guion, Maraísa Regina Aldrigue Ragonha, Maria Aparecida Polese Malaguti, Mário Adolfo Cavina, Mercedes Belon Scherrer, Nelson Antônio, Nelson Gomes Pinto, Odete Restani Mociaro, Odile Naleto, Paulo Lopes de Lima, Pedro Borba Filho, Rodrigo de Gaspari, Verônica Zanetti Misael, Vitalina Lucieto Formigari. Tá. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias, começando pela matéria recebida do senhor prefeito. Limeira, 19 de novembro de 2015. Ofício 241/2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal de Limeira com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município,
Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. O ofício é recebido pela mesa diretora e encaminhado ao setor de protocolo. Aliás, me perdoem, é um projeto de lei e é encaminhado às comissões. Questão de ordem. Uma questão de ordem do vereador Darcy. Comunico a presença dele no plenário, também do vereador Jorge de Freitas. Também o vereador Dinho e o vereador André Henrique da Silva. Prossiga. Limeira, 18 de novembro de 2015, ofício número 238/2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, CMDHC, e institui o Fundo Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania e dá outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei e encaminha às comissões. Limeira, 12 de novembro de 2015, ofício número 233/2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que altera dispositivos da Lei número 5.260, de 3 de janeiro de 2014, alterada pela Lei número 5.504, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso a informação previsto no inciso 33º do artigo 5º da Constituição Federal, conforme normas gerais emanadas da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei e encaminha às comissões competentes. Limeira, 19 de novembro de 2015. Ofício número 240/2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre a criação de incentivo para os servidores da rede de saúde da família e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei e encaminha às comissões. Limeira, 18 de novembro de 2015. Ofício número 239/2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal
com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar número 487, de 25 de setembro de 2009, alterada pela Lei Complementar 532, de 31 de maio de 2010, alterada pela Lei Complementar 552, de 29 de outubro de 2010, alterada pela Lei Complementar número 599, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Complementar 600, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Complementar 645, de 20 de agosto de 2012, e alterada pela Lei Complementar 697, de 8 de maio de 2014, que reorganiza o regime próprio de previdência social do município de Limeira e a outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radice, prefeito municipal. Esta presidência recebe o projeto de lei e encaminha às comissões competentes. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Toninho Franco. Registrar a presença. Registrada a presença do Toninho em plenário. Requerimento de licença, artigo 329 da Resolução 44/92. Limeira, 23 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Érica Cristina Tanque Moya, vereadora deste Legislativo Municipal, venho requerer junto a Vossa Excelência licença por moléstia, devidamente comprovada por atestado médico, que segue em anexo ao presente requerimento, nos termos do inciso 1º do artigo 329 da Resolução 44/92, Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, por um período de 30 dias, a partir do dia 28 de novembro do corrente ano. Sendo só para o momento, subscrevo-me com consideração e respeito. Atenciosamente, Érica Tanque, vereadora. Ao excelentíssimo senhor vereador Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Esta presidência recebe o pedido de Vossa Excelência. Suspende a sessão por 1 minuto. Sessão está reaberta. Está em discussão o pedido. Com a palavra a nobre vereadora, autora do pedido. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, realmente há necessidade de fazer esse pedido, não gostaria. Realmente, eu acho que uma das coisas mais difíceis é ficar 30 dias em casa, mas vou me submeter a uma cirurgia no dia 28, para retirada da tireoide, e aguardar os resultados da biópsia que será feita, visto que por punção já indicou, mas a comprovação só virá realmente com a da peça. Então, eu achei que ia ficar uns 7 dias, mas o médico disse 30 dias. Então, vou deixá-los por 30 dias, mas volto. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda está em discussão. Alguém deseja? Não havendo, vai à votação, e a votação é votação simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o pedido de afastamento a partir do dia 28, por 30 dias, para a vereadora Érica Tanque. E que Deus te abençoe. Projeto de Lei 251/2015. Perpetua o nome da senhora Edna Penedo de Barros Rosler, a rua projetada 33 do residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira.
Autor, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Projeto de lei número 251 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de lei número 252/2015. Perpetua o nome da senhora Olímpia Cavíquia Penedo, a rua projetada 42 do Residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. Autor, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Projeto de lei número 252 também é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de lei número 253/2015. Perpetua o nome da senhora Vera Lúcia Penedo de Barros Bougerte, a rua projetada 43 do Residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. Autor, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Projeto de lei número 253 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de lei número 254/2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade do pagamento de premiação em pecúnia aos atletas vencedores de corridas de rua, maratonas, meias maratonas e congêneres no município de Limeira, quando a inscrição para o evento estiver condicionada ao pagamento de valores. Autor, vereador Darcy Reis. Projeto de lei é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de lei 255/2015. Perpetua o nome da senhora Deunor Fugagnoli Gonçalves de Oliveira, a rua projetada 40 do Residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. Autor, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Projeto de lei número 255 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de lei 260/2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade de serem impressos num espaço máximo de 10 centímetros na parte frontal das receitas médicas expedidas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, os seguintes dizeres: utilidade pública, seguidos dos endereços e telefones das farmácias populares existentes em Limeira. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Projeto de lei número 260 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei 261/2015. Perpetuar o nome da senhora Rosa Ferreira Foster, a rua 22, residencial, a rua projetada 22, residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. Autor, vereador Luizinho da Casa Quil. Projeto de lei número 261 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de lei 262/2015. Perpetuar o nome do senhor Carlos Mian, seu Hélio, a rua projetada 23, residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. Autor, vereador Luizinho da Casa Quil. O projeto de lei número 262 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de lei 263/2015. Perpetuar o nome do senhor Nelson Boldrin, a rua projetada 36, residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. Autor, vereador Luizinho da Casa Quil. Projeto de lei número 263 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 28/2015. Concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi, ao Grêmio Recreativo Limeirense, pelos 65 anos de relevante atuação no município de Limeira. Autor, vereador Jorge de Freitas. Projeto de lei número projeto de decreto legislativo número 28 é recebido pela mesa diretora e encaminhado também às comissões. Senhor presidente. Questão de ordem do vereador Luizinho. A minha presença, obrigado. Registrada a presença do nobre vereador em plenário. Substitutivo número 24,
ao projeto de decreto legislativo número 23/2015, que concede a homenagem, medalha e diploma jornalista Hipólito José da Costa, em reconhecimento aos profissionais que se destacaram no meio jornalístico do município de Limeira, nos termos da Resolução 374/08, alterada pela Resolução número 518/13 e da outras providências. Autores, vereadores Aloísio Marinho de Andrade, Lucinês Aparecida Bogo, Edivaldo Soares Antunes. Substitutivo número 24 ao projeto de decreto legislativo número 23 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Emenda número 281/2015. Emenda modificativa ao projeto de lei número 217/2015. Autora, vereadora Érica Tanque. A emenda número 281 é recebida pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Emenda aditiva número 289/2015 ao projeto de lei 156/2015. Acrescenta onde couber artigo ao projeto de lei número 156/15. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. A emenda aditiva 289 ao projeto de lei número 156 é recebida pela mesa diretora e esta presidência comunica a todos os senhores vereadores que a presente emenda prejudica o item 2º da pauta. Encaminhe-se às comissões. Emenda aditiva 290/2015 ao projeto de lei 91/2015. Acrescenta onde couber artigo ao projeto de lei número 91/15. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. A sessão está suspensa por 1 minuto. Aberta. A presidência recebe a emenda número 290 e comunica que ela prejudica o item 1 da pauta. Encaminhe-se às comissões. Emenda número 297 ao projeto de lei 207/2015. Modifica a redação o artigo 3º do projeto de lei número 207/2015, que dispõe que os bens públicos, placas, painéis, cartazes e impressos serão identificados exclusivamente pelo brasão do município, evitando publicidade de marca pessoal. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Emenda 297 ao projeto de lei 207. É recebida pela mesa diretora e comunica aos senhores que ela prejudica o item 5º da pauta. Emenda 298 ao projeto de lei 229/2015. Modifica a redação da emenda e do artigo 1º do projeto de lei 229/2015, que obriga o Poder Executivo a regulamentar o serviço remunerado de passageiros, mototaxista, em entrega de mercadoria e em serviços comunitários de rua e motoboy, com o uso de motocicleta de conformidade com a Resolução 356/2010 do CONTRAN, Lei Federal 12.009 de 2009 e a Lei Federal número 5.503/1997. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. A presidência recebe a emenda número 298 e comunica aos nobres que prejudica o item 6º da pauta. Encaminhe-se às comissões. Aproveito o ensejo para comunicar a presença da nobre vereadora e doutora Mayra Costa em plenário. Emenda 299, modificativa ao projeto de lei 167/2015. Altera o parágrafo 2º do projeto de lei 167/2015. Autor, vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix.
Emenda modificativa número 299 é recebido pela mesa diretora e comunica também aos senhores vereadores que prejudica o item 3º da pauta. Emenda número 300 ao projeto de lei 167/2015. Modifica a redação do artigo 10º do projeto de lei número 167/2015, que altera dispositivos da lei número 4.117/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Limeira. Autora, vereadora professora Érica Monteiro. A emenda número 300 é recebida pela mesa diretora e comunica aos senhores que prejudica o item 3º da pauta. Encaminhe-se às comissões. Senhor presidente, 1 minuto de suspensão dos trabalhos. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. De ordem do nobre vereador José Farid Zaine. Questão de ordem, excelência, eu faço um requerimento para que o primeiro secretário, vereador Lemão, leia o número do requerimento e o autor para a agilidade dos trabalhos. O requerimento de Vossa Excelência tem que ser apreciado pelas lideranças. Vereador Zé da Mix? Sim. Vereador Dinho? Sim. Vereador Wilson Nunes Cerqueira? Sim. Vereador Farid? Sim. Está autorizado o requerimento do nobre vereador José Farid Zaine como ele narrou. O número do requerimento e o autor. Requerimento número 1080/2015. Autor, vereador José Farid Zaine. Requerimento número 1080 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1081/2015. Autor, vereador Zé da Mix. Requerimento número 1081 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1082/2015. Autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 1082 em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1083/2015. Autor, vereador Zé da Mix. Requerimento número 1083 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1084. Autor, vereador Zé da Mix. Requerimento número 1084 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1085. Autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 1085 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1086. Autora, vereadora Lubogo. Requerimento número 1086 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1087. Autora, vereadora Lubogo. Requerimento número 1087 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1088. Autor, vereador José Farid Zaine. Requerimento número 1088 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1089. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Requerimento número 1089 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1090. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Requerimento número 1090 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1091. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Requerimento 1091 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1092. Autor, vereador André Henrique da Silva. Requerimento número 1092 em discussão. Para discutir o próprio vereador proponente. Realmente eu fiz um requerimento, a questão de animais no zoológico de Limeira. Houve alguns comentários que eu estava pedindo pinguins e tigres no zoológico de Limeira, mas eu quero deixar bem claro que na região vizinha a gente tem não só pinguim, como tem girafa, tem hipopótamo e assim por diante. Tive uma reunião com os protetores de animais e eles realmente são contra o zoológico de Limeira e até pediu para mim fazer um requerimento que não venha a existir mais zoológicos na nossa cidade, sim venha ter santuários, que os animais tenham um espaço maior,
venha ter uma vida e estar melhor, não naquela mini jaulas. A gente sabe que o nosso zoológico é visitado por muitas escolas, muitas crianças, e fui questionado, mas eu quero deixar bem claro que esses animais muitas vezes são machucados nas estradas, são transferidos de zoológico para zoológico, que não pode ser soltado na vida animal. Principalmente esses animais que batem em rede elétrica, eles perdem suas asas, não conseguem mais voar. A gente vê muitas onças que são judiadas por caçadores e não conseguem viver mais uma vida no reino animal. E assim por diante, eu cheguei a visitar com o vereador Farid, com mais... Quem estava mais, vereador? A Érica Tang também, a gente chegou. Foi a questão disso que eu fiz esse requerimento, que a gente sabe que muitos animais não podem voltar para o seu reino animal, que eles não sabem mais comer sozinho. Então eu fiz isso aí, porque a gente sabe que em alguns zoológicos, alguns filhotes nascem dentro do zoológico e não pode ser solto. E aí em Limeira, tendo esses animais, iam ter um valor maior para a nossa cidade. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1093/2015, autor vereador André Henrique da Silva. Requerimento número 1093, em discussão. Só ler na íntegra, presidente. Ao primeiro secretário para leitura. Requerimento 1093/2015. Requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade da distribuição gratuita de medicamentos para o tratamento de disfunção erétil pelo Sistema Único de Saúde. Requer ao plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie a essa Casa de Leis, em especial a esse vereador, as informações a saber. Requer saber por parte da Prefeitura Municipal, existe a possibilidade da distribuição gratuita de medicamentos para tratamento da disfunção erétil para idosos e pessoas carentes que tenham recomendação clínica e prescrita por médico. Justificativa. Esse requerimento se faz necessário a pedido dos idosos que questionaram esse vereador sobre o fornecimento do medicamento Viagra, pois não possui na rede municipal. Com o avançado da idade, a disfunção erétil torna-se cada vez mais eminente, em razão dos obstáculos fisiológicos naturais, privando de forma mais ativa a sua sexualidade, sendo que muitos não têm condições financeiras de comprar esse medicamento. Plenário, vereador Vitório Portolano, 9 de novembro de 2015, vereador André Henrique da Silva. Requerimento 1093 será encaminhado ao Poder Executivo. Requerimento 1094/2015. Requer informações ao Poder... Requerimento 1094/2015, autor, vereador Luizinho da Casa Quil. O requerimento número 1094 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1095/2015, autor, vereador Luizinho da Casa Quil. Requerimento número 1095 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1096, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 1096 está em discussão. Para discutir... Não, senhor presidente, só pedir para que ele faça a leitura do senhor secretário, a leitura do enunciado, porque não está completo aqui no sistema. Por favor. Ao primeiro secretário para a leitura do requerimento. Requerimento 1096/2015. Requer informações ao Poder Executivo sobre o calendário de vacinações a serem efetuadas na população, sabendo que algumas estão em falta, não só aqui em Limeira, mas em várias cidades, segundo nota do Ministério de Saúde.
Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Agora sim, o requerimento em discussão. Para discutir, nobre vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz esse requerimento para ver, e algumas reclamações, né, nos chegaram em relação à falta de algumas vacinas, e eu procurei ver que realmente essa falta está, algumas cidades, alguns municípios, realmente está em falta em relação à questão de Manguinhos, a fabricação das vacinas. O Ministério da Saúde está com algum desfalque em vacinas. Então, eu fiz esse questionamento para saber que tipo de vacina estaria em falta ou não no nosso município e quais providências já estariam sido tomadas em relação ao Ministério ou o Estado de São Paulo, em relação para que se conserte isso o mais breve possível, porque as pessoas, as mães, principalmente o calendário de vacinação em relação às crianças, as mães, né, chegam no postinho, não tem, e querem saber, e a providência é urgente, e sabendo que a demanda, se o problema não é daqui, a gente tem a resposta mais correta possível para poder dar informação tudo direitinho. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1097. Requer informações ao Poder Executivo sobre as providências a serem tomadas quanto ao aumento de casos de cachumba e também o varicela zoster, que é o agente de duas doenças como a catapora e do herpes zoster. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 1097 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Antes, porém, eu registro a presença do nobre vereador Raul Nilson em plenário. Requerimento 1098. Autor, vereador Toninho Franco. Requerimento 1098 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1099, autor, vereador Toninho Franco. Requerimento número 1099 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1100, autor, vereador Toninho Franco. Requerimento número 1100 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1101, autor, vereador Toninho Franco. Requerimento número 1101 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1102, autor, vereador Sidney Pascotto. O requerimento número 1102 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1103, autora, vereadora Lubogo. Requerimento número 1103, em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1104, autora, vereadora Lubogo. Requerimento número 1104, em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1105, autora, vereadora professora Érica Monteiro. Requerimento número 1105, em discussão. Para discutir, nobre vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos, aos pares, ao público presente, às pessoas que nos assistem em casa e nos ouvem. Esse requerimento foi feito porque logo que nós assumimos a vereança, nós conseguimos trazer para Limeira, através de um pedido especial, a Procuradoria Especial da Mulher, que funciona aqui na Câmara Municipal. Nós tivemos sucesso e êxito nesse trabalho e logo após foi um dos trabalhos que a Procuradoria Especial da Mulher desenvolveu logo no início, que foi pedir e acompanhar que viesse para Limeira a Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esse pedido foi feito em 2014, nós recebemos do Supremo Tribunal que aceitaria criar o anexo em Limeira e, mais uma vez, nós estamos aí reiterando esse pedido à Prefeitura Municipal, porque, com certeza,
traria mais êxito à nossa insistente campanha contra a violência à mulher. Então, eu peço novamente em requerimento que o Executivo nos mande informações de como está esse processo, porque se for necessário, essa vereadora e as demais vereadoras dessa casa irão até São Paulo ou agendaremos uma reunião para tratar diretamente desse assunto. É uma questão que não pode ficar esquecida e a gente tem que estar sempre, às vezes, provocando para que o assunto venha à tona novamente e a gente ainda tenha êxito até o final deste mandato, porque tenho certeza que traria para Limeira uma melhoria e um complemento a toda a luta que é travada contra a violência à mulher. Então, eu peço que seja encaminhado e que assim, e prometo a vocês que assim que tiver resposta, eu encaminho a vocês a resposta que tive do Executivo. Muito obrigada. O requerimento número 1105 ainda está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1106. Autor, vereador Sidney Pascotto. O requerimento número 1106 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1107. Autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento número 1107 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1109, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento número 1109 do vereador Dr. Júlio está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1108, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 1108 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1110, autor, vereador Zé Damix. O requerimento número 1110 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1111, autor, vereador Zé Damix. Requerimento número 1111 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1112, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 112 deve ser lido na íntegra e só a ementa, pois não está no programa dos vereadores. Requerimento 1112. Requer informações ao Poder Executivo sobre o abastecimento de água e por quais motivos em alguns pontos da cidade a água fornecida se encontrava de cor escura, aspecto barrento, conforme relato de munícipes. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 112 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1113. Requer informações ao Poder Executivo sobre dados de ocorrência da doença febre maculosa e a proliferação de carrapatos do município. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 1113 da vereadora Mayra está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1114, autores, vereadores Jorge de Freitas e Dr. Júlio. O requerimento número 1114 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1115, autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. O requerimento número 1115 do vereador Junegão está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1116, autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, Junegão. O requerimento número 1116 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1117, autor, vereador Sidney Pascotto. Requerimento número 1117 está em discussão.
Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1118, autora, vereadora professora Érica Monteiro. O requerimento da nobre vereadora Érica Monteiro está em discussão. Para discutir, a proponente. Esse requerimento ele foi feito após o requerimento 1075, onde nós pedíamos informação sobre a segurança do centro acima, e o nosso gabinete foi procurado por diversos comerciantes das áreas que aí está no documento. Então, nós, como somos vereadores de uma cidade toda, achamos que devemos também requerer informações sobre a questão da segurança realizadas nos bairros, principalmente durante esse período festivo que vem pela frente. Esse é o motivo do requerimento. Muito obrigada. Mais alguém para discutir o requerimento número 1118? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1119, autora, vereadora professora Érica Monteiro. Requerimento número 1119 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1120, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 1120 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1121, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 1121 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 1122, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Solicito que o primeiro secretário leia, pois não se encontra no programa dos vereadores. Requerimento 1122. Requer informações ao Poder Executivo sobre as providências a serem tomadas quanto às lâmpadas apagadas na rua toda há mais de 2 meses, na rua Professor João Batista von Schillinitz, no Jardim Vista Alegre. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 1122 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1123. Qual a possibilidade de permitir o estacionamento de ambos os lados da rua 7 de setembro, entre as ruas Cunha Bastos e Dr. Trajano, aos sábados, a partir das 13 horas e aos domingos? Se houver a possibilidade, qual o prazo para que a sinalização seja colocada? Caso não seja permitido, qual o motivo? O autor, vereador Sidney Pascotto. O requerimento número 1123 está em discussão. Para discutir, nobre vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadoras, vereadoras, eu fiz essa solicitação a pedido dos comerciantes ali do Centro Abaixo e do Mercado Municipal, senhor presidente, porque aos sábados, como o trânsito é um pouco mais tranquilo, a gente poderia abrir mais alguns espaços de estacionamento. Haja visto que, passando a rua 13 de maio, já acontece isso ali. Entre a rua 13 de maio até a antiga Humanitária, naquele pedaço de rua, está podendo fazer esse estacionamento sábados, após as 13 horas e domingo, o dia todo. É mais para que a gente possa ter mais vagas de estacionamento, haja visto o grande número de comércio que existe naquela região. Obrigado, senhor presidente. O requerimento número 1123 ainda está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 1124. Qual o critério utilizado para a colocação de ponto de ônibus em frente de residências e comércios? No caso de residências ou comércio, existe algum estudo para se colocar o ponto de ônibus? O proprietário da residência ou comércio é consultado antes de ser efetivada a colocação do ponto de ônibus em frente à sua residência ou comércio? Autor, vereador Sidney Pascotto. O requerimento número 1124 está em discussão. Para discutir, nobre vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente,
a despeito de uma notícia que saiu no jornal, se não me engano foi hoje, que seria um pedido eleitoreiro, pedir um desconto de 30% para quem tem um ponto de ônibus em frente à sua casa, do seu comércio, senhor presidente. Eu pergunto às vezes, qual o critério? Porque lá no Jardim, no bairro Graminha, me parece que o vereador Tigrão mora lá, onde os terrenos são 7 por 20, temos que colocar em média 30 metros, segundo o vereador Ronei, que entende bem sobre transporte, 30 metros para um ônibus poder parar. Então a gente deduz que tem que ter pelo menos 5 casas sem poder parar nenhum carro na frente para poder um ônibus estacionar, que daria uns 35 metros. Aí a pessoa não pode estacionar o carro na frente porque o terreno já é pequeno. Ele faz um abrigo, fica estreito para ele conseguir colocar o carro. E aí o ônibus toma todo o espaço. Você dorme e no outro dia você acorda, tem um ponto de ônibus na frente da sua casa. Isso algumas pessoas já me falaram que aconteceu isso. Então eu queria saber se existe algum critério. Porque uma vez estavam tentando colocar um ponto de ônibus em frente de uma empresa e o comerciante, de um comércio, o comerciante me ligou e eu fui lá ver. 50 metros após o comércio, ele tinha um muro, senhor presidente, que era de um condomínio. E as casas dentro do condomínio não iam ter frente para aquela rua. Mas, segundo consta, não podia colocar lá. Mas na frente do comércio da pessoa, podia. E a pessoa reclamou, e ainda bem que foi revisto, houve uma sensibilidade da secretária de transporte, e colocou, mas queria colocar em frente do comércio da pessoa, que atrapalharia, porque ele descarregava lá produtos químicos. E aí, pessoal, um ônibus parado lá. Então, é só essa pergunta. Eu acho que a pessoa que tem um ponto de ônibus, sim, ela tem uma desvantagem em frente da casa dela, porque fica lá o ponto, às vezes o ponto é bem movimentado, fica uma conversa desde a partir das 5 horas da manhã, onde começa o ônibus, e a pessoa teria, sim, o direito de, pelo menos, pleitear um desconto. Por isso que eu quero saber o critério, só por isso. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o assunto? Com a palavra, nobre vereador Ronei Costa Martins e Silva. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, cidadãos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal e também aqueles que nos acompanham em casa pelos meios de comunicação. Eu quero apenas contribuir com o vereador Lemão. Essa preocupação ela é recorrente. Eu queria começar uma breve reflexão dizendo, vereador, que governar não é fácil. Há que se ter uma equipe e profissionais e políticos preparados para abrir mão de muito tempo para poder implantar um governo que seja capaz de ouvir a população. Vereador, todos aqui havemos de convir que vai ter que ter ponto de ônibus em algum lugar. Mas onde colocar o ponto de ônibus é uma decisão que deve ser tomada em conjunto com a comunidade, em conjunto com as pessoas que são diretamente afetadas positiva e negativamente por este mobiliário urbano, que é o ponto de ônibus. Eu propus no passado, os vereadores estão cansados de me ouvir falar sobre isso, eu propus aqui um projeto ousado que melhoraria o transporte público de Limeira apenas e tão somente redimensionando a distância entre pontos de ônibus. Apenas e tão somente isso. E na proposta, um estudo de 190 páginas, na proposta, eu ainda deixo claro para o prefeito e para a secretária, a decisão onde serão alocados os pontos de ônibus deve ser tomada por meio de audiências públicas nos bairros. O estudo prova matematicamente e fisicamente que é possível aumentar a velocidade média do sistema de 16 para 24 km por hora, diminuir o tempo de viagem de 1 hora para 40 minutos, diminuir a passagem de ônibus, diminuir o tempo de viagem e aumentar a frequência dos ônibus sem botar um centavo no sistema, sem aumentar ônibus, nada. Apenas aumentando a velocidade média do sistema, só porque os pontos seriam redimensionados. Mas mesmo assim, vereadores e vereador Lemão, eu disse para o secretário, para a secretária, para o prefeito,
apresentei um capítulo do estudo que dizia o seguinte: o redimensionamento da distância entre os pontos deverá ser feito por região da cidade, dividindo a cidade em 10 regiões, e cada região tendo audiências com a população usuária do sistema e os moradores interessados, para que eles possam discutir em conjunto onde haverá o ponto, qual ponto será retirado, qual ponto será colocado, qual será o redimensionamento adequado. Pensando numa média de 400 metros entre os pontos de ônibus. É evidente que um ou outro será prejudicado pela instalação de um ponto de ônibus de frente com a sua casa, é claro. Mas essa decisão tem que ser da comunidade. Nós não podemos, aquilo que o vereador Lemão falou, eu acordo, vou dormir, não tem um ponto na porta da minha casa, acordo, naquele dia tem um ponto na porta da minha casa. Evidentemente, vereador Lemão, que se aquele morador tivesse sido consultado com antecedência, e se a comunidade da rua tivesse sido consultada, muito provavelmente eles se encontrariam entre eles e tomariam em conjunto a decisão. Pode ser que ele tivesse aceitado o ponto ali se ele tivesse sido consultado, ou pode ser que ele tivesse encontrado uma alternativa do tipo: olha, meu vizinho topa. Olha, conversei aqui com a vizinhança, a gente acha mesmo que tem que ter um ponto aqui, mas é melhor que seja ali, não aqui. A comunidade ser escutada. Nos parece, ao ouvir isso, excesso de democratismo, não é? Porque há certas decisões que o poder público toma, pequenas e outras, que não dá para estar consultando a população o tempo todo. É verdade, não é? O poder público toma um volume de decisões por dia, que se ele tiver que consultar a população o tempo todo, a máquina pública, que já é lenta, não anda. Portanto, esse democratismo também sou contra. Mas há determinados mecanismos, como este projeto de redimensionamento da distância entre os pontos de embarque e desembarque, poderia ser discutido com a população, por meio de audiências localizadas, audiências regionais, para que a população pudesse ser ouvida, escutada e ajudar na tomada de decisão. Novamente, se a população puder ajudar na tomada de decisão, pode até ser que ela própria, o próprio morador, aceite a condição de ter um ponto de ônibus para ajudar a comunidade, perca alguns privilégios de frente à sua casa. Mas tem que ser discutido com a população. Não tem outro jeito, não é? Porque eu tenho certeza que esse é o caminho que deve ser seguido. O requerimento de uma parte para o vereador Júlio. Senhor presidente, obrigado pela parte, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. Ela respondeu isso a Vossa Excelência ou não, vereador Ronei? Porque acho que é uma questão que, como Vossa Excelência colocou muito claramente, obviamente diminui-se tudo sem mexer no que já está andando, diminui gasolina, diminui tempo, ou seja, aumenta o auxílio, aumenta a condição de melhoria para a população. Eu não sei se ela respondeu a Vossa Excelência, mas se ela não respondeu, seria um outro assunto que a gente poderia estar conversando com ela aqui, já que ela, acho que vem aqui hoje, pelo menos foi convidada para vir hoje aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pois é, vereador, infelizmente eu não obtive resposta, nem a negativa nem a positiva. Eu até esperava algum tipo de resposta, mas ela não veio. Eu queria dizer ao vereador Sidney que o requerimento de Vossa Excelência é pertinente, abre um leque de discussões, e eu defendo a ideia de que, para casos como estes, não pontuais, mas para um programa de reordenamento dos pontos de ônibus na cidade, para um programa como este, possamos estabelecer mecanismos de consulta popular que possa ajudar e permitir com que a população possa influenciar nessas decisões. Pelo menos ser ouvida. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Requerimento número 1124 ainda está em discussão. Quer discutir, presidente? Para discutir, vereador André Henrique. Boa noite aos pares, boa noite a todos presentes. Realmente, esse nobre vereador e muitos estão aqui preocupados com a população, a questão do nosso serviço público, que é o transporte. Eu já andei muito de ônibus. Eu sei como que, quando eu trabalhava no centro ali, peguei muito ônibus. E hoje, com essa chuva, eu fui fazer umas ouvidorias na cidade e vi muitos locais que só tem a placa, não tem a cobertura de ponto. É difícil saber que mãe com criança, saber que a prefeitura injeta um dinheiro muito grande no subsídio
e a gente não está vendo um resultado. Eu acredito que alguns pontos de ônibus que são antigos desde a época de Jurandir Paixão, que são de concreto, estão precários, risco de cair na cabeça do povo, porque eu pedi uma transferência de ponto ali na Vila Laranjeira, já vai fazer 1 ano, esse ponto não foi nem reformado e nem transferido. Há uns tempos aí, uns 15 dias atrás, eu vi numa cidade vizinha que os pontos de ônibus são cobertos e fechados de acrílico para as pessoas não se molhar nem os pés, nem as suas vestes. Então a gente tem visto a tecnologia na cidade vizinha e Limeira ainda continua com os pontos antigos de concreto, né, da época de Jurandir, de 1900 e algumas bolinhas aí. Uma parte, vereador. Opa! Sim, nobre vereador. Obrigado, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Inclusive, tem um banco em frente ao Limeira Clube, né? Eu estava vendo as indicações, já faz mais ou menos, quem passar lá pode verificar esse banco, acho que quase 1 ano, mais ou menos. Esse banco está caindo. Então, existe a necessidade, né, já entrando na pauta de discussão nesse sentido, vereador, necessidade de arrumar urgentemente naquele banco. Sendo que o ponto de ônibus já é pequeno, é do tempo 20 anos atrás, do tempo de Jurandir Paixão, realmente, em frente ao Limeira Clube. Então, esse banco, o pessoal ajeita, mas como ele não está fixo, ele solta. Ele está torto. E ali são inúmeras pessoas que frequentam o Limeira Clube, pessoas da terceira idade, que, às vezes, que precisam do espaço para descansar, para sentar, para aguardar o coletivo, mas só que, infelizmente, não tem condições devido a essa situação desse banco que faz já todo esse tempo, infelizmente, ainda não foi consertado. Tem até esses bancos de concreto que eles estão aparecendo, as ferragens, que estão em risco ainda de machucar as pessoas. E tem também um banco aqui tem vários, né? Mas como a gente não tem como ver tudo, infelizmente, na Avenida Fabrício Vanpré, próximo no 920 também, já é mais recente, são banco de metais também que estão quebrados, e no local, no piso próximo ao banco, também está tudo esburacado e pode causar realmente acidente às pessoas que utilizam desse local. De momento é isso, presidente. Vereador, obrigado pela parte. Pois não, concedo, vereador Júlio. Obrigado pela contraparte, vereador. Só para lembrar, foi Vossa Excelência que pediu, isso aí já pediu, foi pedido faz 1 ano. Mas é por aí. O Lemão faz 3 anos que pediu para pintar o chão próximo do mercado. Lá 3 anos, né, Lemão? Nós já estamos aqui 3 anos. Foi pintado? Obrigado. De nada, vereador. Obrigado pela parte, vereador. É isso mesmo, a gente está preocupado com os pontos de ônibus. E sim, sabendo que a empresa ela tem uma responsabilidade de dar uma qualidade melhor para os seus usuários. Sabemos que os ônibus está faltando um conforto, está faltando uma qualidade. Cheguei a ver um vídeo do nobre vereador Jorge, muito pretendente, sabendo que os ônibus não estão parando nos pontos de ônibus. Então eu não sei por que tem ponto. O cidadão está ali esperando um ponto, de manhã, que seja à tarde, o ônibus passa reto. É lamentável a gente ver um vídeo desse, saber que a empresa está aqui em Limeira, recebendo um dinheiro, tendo um apoio da prefeitura e não tem um ônibus reserva que seja um ônibus que dá um apoio. Lamentável a gente presenciar isso numa cidade de 300 mil habitantes. Pode uma parte, nobre. Senhor vereador André, senhoras, senhores vereadores, público presente, concordo plenamente com o que foi dito aqui com relação ao transporte coletivo da nossa cidade. Primeira linha de transporte coletivo foi implementada aqui em Limeira foi nos anos 60, uma empresa de ônibus. E no final dos anos 80,
2 empresas, chegou uma outra empresa, com 16 linhas. Hoje, nós voltamos, regredimos no tempo, uma só empresa, 22 linhas, e a cidade, de 1960 para cá, aumentou muito. Então, realmente, o transporte coletivo recebeu, nesses últimos tempos, 12 milhões de subsídio, de acordo com o requerimento do vereador Zé Damix. Pouquíssima coisa foi feita. O ônibus saiu, que eu acompanhei de perto lá, o ônibus saiu 6h20 lá do bairro da Giada, com direção ao terminal, depois para o Jardim Santa Casa e Jardim Bartolomeu Grota. No ponto inicial, todas as cadeiras foram ocupadas. Não tinha lugar mais para sentar no segundo ponto. Mesmo assim, entrou-se outras pessoas no segundo e no terceiro ponto. No quarto ponto, 5 ou 4 pessoas ficaram no ponto, o ônibus não parou. No quinto ponto, como já ia descer algumas pessoas, e no sexto e no sétimo, como desceu, entrou outras pessoas. No 8º ponto, como não desceu ninguém, não subiu ninguém também, o pessoal ficou esperando. Então é lamentável. Uma empresa que vem na cidade, que trabalha na cidade, deveria atender principalmente a população. Sem dizer da situação dos ônibus, sem adaptação. Ah, não foi adaptado, era para ter sido adaptado em dezembro de 2014. Ao prazo do decreto 5296, decreto de acessibilidade que trata dos deficientes, não fizeram isso. Não tem cobertura nos pontos de ônibus. As pessoas ficam na chuva, na cadeira, adapta. A pessoa faz de tudo para não tomar chuva no ponto de ônibus. É muito triste. Então, realmente, é uma cidade de 300 mil habitantes, uma empresa de ônibus, 12 milhões de subsídio e aumentou-se a passagem. Nós temos que tomar uma medida mais drástica, uma medida mais enérgica. Requerimentos, indicações estão sendo feitos, respostas sem sentido. Tudo está em estudo pela essa secretária. Não sei até onde vai isso daí. Eu acho que essa casa, senhor presidente e demais vereadores, em conjunto, precisamos tomar uma medida enérgica, firme. Nós temos sim os posicionamentos firmes, os requerimentos enérgicos, tudo, mas eu acho que ou uma CPI, ou o Ministério Público, ou alguma coisa, para adicionar o que nós já temos falado aqui no Parlamento. Obrigado, vereador, concordo plenamente com o seu requerimento. Pelo dinheiro que as empresas estão ganhando, dá para pôr banheiro, ar-condicionado, conforto, poltronas, que seja até de ônibus de viagem. Não sei se vocês sabem, mas tem muitos países aí que é bem mais barato, que é em dólar, e tem muito mais conforto do que na nossa cidade. Mais algum vereador deseja discutir? Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Aloísio. Primeiro, que eu acho importante o requerimento que o vereador Alemão faz. Segundo lugar, que tem controvérsia no que é dito aqui, de alguns vereadores. Eu requeri do prefeito municipal e alguns outros vereadores ponto de ônibus. Tem ponto de ônibus. E eu tenho certeza que em alguns lugares falta. Mas que, quando os moradores se unem e buscam a solução, encontra-se. Tem algumas coisas que a gente tem que dizer aqui. Por exemplo, recentemente, no Parque Polo tinha alguns pontos de ônibus, estava escuro. Fui ver lá. Aconteceu aquela chuva semana passada e ficou uma rua ali que tinha 10 lâmpadas queimadas. Ligamos para o setor da prefeitura, no dia seguinte trocaram. Assim como na rua Getúlio Vargas. E quem sabe como é que está o ônibus é o morador que usa, é o usuário. E aí eu faço questão de perguntar para o usuário como é que está o ônibus. E não é bem, algumas coisas que foi dito aqui não diz com a realidade daquilo que aqueles usuários de ônibus falam. Muitos dizem, eu vou dizer aqui nome de pessoas que usam o ônibus que vai para o Horto, né, que trabalham todos os dias. Eu posso dizer nome de pessoas que vêm aqui para o centro, que diz que o ônibus realmente está vindo mais rápido, sabe? Então a gente precisa também de ter um pouco de coerência, consultar as pessoas. Eu sei que tem dificuldade, mas que algumas coisas não é aquilo que o morador, que o usuário disse. Acho que eu preciso andar um pouco de ônibus também. Deixar um pouco a motinha em casa, vou ter que andar de ônibus mesmo, para a gente ouvir mais os usuários do ônibus, se realmente diz a realidade. Em relação aos pontos de ônibus que o vereador Lemão coloca, está correto. O vereador Ronei aqui abordou e disse bem. A gente tem que perguntar para os moradores se realmente o ponto de ônibus ali é adequado, se ali é bom. Não é? Mas, com certeza, precisa de colocar ponto de ônibus ao lado da casa da minha irmã, à frente da casa da minha irmã, lá no Parque Polo de Expansão, tem um ponto de ônibus. Pergunto para ela, te atrapalha?
Pelo contrário, eu uso também o ônibus, diz ela. Não dirijo, o esposo dela dirige. Então, assim, pergunto para os moradores que estão ali, e aí, esse ponto de ônibus aqui é bom? Claro que é bom. E a gente sabe que precisa. Agora, tem que consultar sim, tem que conversar com os moradores. Então, a discussão é ponto de ônibus. Está certo que o vereador Alemão fez o requerimento, vamos discutir. E quando tiver qualquer problema, vamos ligar para o executivo, cobrar. Isso eu faço todos os dias da minha vida, a minha assessoria faz. Às vezes vai lá conversar com o secretário. Agora, semana disse para o Marcelo Cog: Marcelo, nós vamos fazer uma visita naquela região da Vista Alegre, do Parque Polo, do Água Verônica. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer mudança. E são mudanças pequenas. E o Marcelo, um cara tranquilo, falou: vamos lá, estamos para ir. Acho que é isso. Acho que essa é a função do vereador. Cobrar, estar junto com as pessoas. Também dizer aquilo que foi feito. Tem muita coisa que foi feita de bom para a população. Dona Rosa era acostumada a ligar no meio de comunicação. Ela disse: olha, quantas coisas mudou aqui para a região da Vista Alegre. A questão da saúde, por exemplo, ela estava dizendo, é o morador que usa, é o usuário, sabe? Acho que é por aí, gente. Não dá para a gente ficar se alugando a um requerimento 1 hora, meia hora. Obrigado. Agora, para discutir, nobre vereador Junegão. Rapidamente, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicação e plateia presente. Somente para ajudar contribuir na discussão do requerimento, eu só gostaria de saber quem que realiza esse estudo para implantação, visto que, como já foi alvo de debate aqui na Câmara Municipal, nesse plenário, atualmente o Executivo tem sinalizado, colocado pontos de ônibus em frente ao portão da casa dos outros. O exemplo clássico é minha casa, moro na Avenida Lauro Corrêa da Silva, ao lado da Escola Tarsila do Amaral. Se você pegar da esquina do Major até no primeiro portão da primeira residência, acho que dá mais de 200 metros tranquilamente. Muro, não tem garagem, nada. Não sinalizaram. Fizeram questão de sinalizar o ponto de ônibus em frente de 3 garagens. 3 garagens. Não estou reclamando aqui, não, do ponto de ônibus. Em nenhum momento o ponto de ônibus me atrapalha, visto que as pessoas que fazem uso daquele espaço ali não faz barulho, não deixa lixo, não tem problema algum. Agora, o absurdo, o cúmulo maior é se sinalizar em frente de 3 garagens, visto que tem 200 metros acima de muro, e mais para baixo, mais tranquilamente, uns 150, 200 metros de muro também da Escola Tarsila do Amaral. Por que sinalizar na frente da garagem da residência do cidadão? Acho que aqui também o presidente já falou também de algumas residências também que já foi procurado por alguns moradores da nossa cidade, onde tem o mesmo problema. Recentemente, num domingo, Jorge, rua vazia, domingo, meu carro estacionado, o agente de trânsito apertou a campainha de casa e saiu para mim ver: seu carro tá no ponto de ônibus. Eu tô na frente da minha residência. É um absurdo, um absurdo. Permita uma parte? Uma parte, nobre vereador. Certa vez um cidadão que mora na rua, não vou falar o endereço, Rua Benedito Quil, 1177. Ele foi sair da casa dele, não conseguiu sair, teve que chamar um táxi, porque o ônibus estava parado em frente à garagem dele. E não tinha ninguém. Rua Benedito Quil, 1177. Obrigado. Sim, o vereador, e que nem eu falo, em nenhum momento, senhor presidente, estou reclamando do ponto de ônibus, mas eu acho da capacidade de quem está sinalizando, de quem está elaborando esse estudo. Porque não é possível, é muito lógico, qualquer pessoa que não tem experiência nenhuma em trânsito, em sinalização, sei lá o que for, vai ver que o mais lógico seria sinalizar o ponto de ônibus um pouquinho para cima ou 10 metros abaixo das residências. Não tem lógica. Então, eu acredito que não estou falando simplesmente por ser minha residência. Tem várias residências aqui no nosso município aqui que têm tido o mesmo problema. Várias residências têm tido o mesmo problema. Então, eu acredito que deveria ser feito, sim, uma análise desses casos, onde acho que falta um pouco mais de sensibilidade por parte daquele que tem o poder da caneta. Então, é somente isso, senhor presidente. Não havendo mais tempo hábil, essa presidência encerra o expediente e partimos agora para as tribunas livres. Antes, porém, eu peço que, representando, a sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta.
Senhores vereadores, eu tenho aqui em minhas mãos um convite e uma convocação da nobre, aliás, da secretária Andréia, a convocação para a senhora Andréia comparecer. Aliás, primeiro, semana passada eu fiz um convite, ela não veio. Aí então fiz a convocação, ela também não compareceu para que, como sugeriu até mesmo o vereador Ronei, que fosse feito um convite para ela antes que se assinasse algum documento aqui. Como eu havia dito, que se ela não viesse, a sexta assinatura seria minha, pode contar com a minha assinatura. Pela ordem, senhor presidente. Eu já passo, já faço o pedido para que o senhor contribua também com a assinatura na elaboração da CPI. E também convido os demais também vereadores. Acho que porque, visto que, como foi uma sugestão do próprio vereador Ronei, a secretária ela teve a oportunidade de estar aqui nesse plenário prestando alguns esclarecimentos e não sei por que cargas d'água ela resolveu não vir. Acho que quem não deve não teme, então era o momento oportuno dela se explicar, acho que passou. Obrigado. Convido todos os demais vereadores que queiram também contribuir. Está faltando, Tigrão? Está faltando a 7ª assinatura. Está aqui. Eu só gostaria de falar, senhores, que eu tive a informação que hoje ela falou no rádio. Eu acho um desrespeito falar no rádio e não vim falar para os vereadores. Então, estou fazendo a minha parte, espero que todos também façam.